Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri, ele que é autor da Madras Editora, nossa editora de coração. Ele vai estar falando sobre egrégoras e forma pensamento. Ele é expert em todas as escolas iniciáticas e já tá aí, vamos lá conversar com o querido Alexandre Garzeri para que nós possamos e egrégora. Agradeço a todos vocês que estão com a gente. Hoje é um dia muito especial. 34 anos que eu pisei pela primeira vez em Mount Shasta, Califórnia. Estou aqui Olá, uniformizado. E Ale, tudo bem? bem-vindo. Tudo jóia? Mais para cima, mais para baixo? Não, tá ótimo. Oh, então tá Tá bom. muito Boa bom. tarde, querida amiga Carmen, queridos amigos da família Pax Universal. É sempre um prazer, uma felicidade estarmos aqui às 17 horas, toda segunda-feira, falando de assuntos, né, sobre espiritualidade, nesse momento que é muito importante nós falarmos de ideias luminosas para trazer mais luz ao Estou mundo. pegando aqui para anotar, É. ó. E a caneta lightsaber violeta da Carmen já está na atividade, Tá com pronto. certeza. Com certeza, com Com certeza. certeza. Tá aqui, ó. Muito calor aí na Zona Norte, porque aqui no ABC está uma Bastante calor. secura. Bastante calor. Agora tá ventando, é 50% de chuva. Aqui no computador já está até mostrando que está chovendo, mas aqui não começou a chover, não. Mas tá aquela ventania de chuva já. Típica, né? Ah, mas a gente sobreviverá, com certeza. É Muito bom. bom, Não muito bom. alagando a casa, tá bom, né? Sim, não, não vai alagar, não. Mandar um abração para a turma Wicca Pax, que estão em franco progresso, né, nessa tradição tão bonita que é a Wicca, todos os domingos, das 3 às 5. E logo em seguida, às 18h30, a turma de arcanjos da Pax. Ontem tomaram contato com o arcanjo Ezequiel, e é claro que nós lembramos muito de você, porque Ezequiel, sétimo raio, Conde de Saint-Germain, não tem como não lembrar da Carmen, é impossível. É verdade, que legal, Muito adorei. bom. Muito Maravilha. ótimo. E hoje, Carmen, a gente vai estar falando de um tema que ele talvez tenha gerado uma certa curiosidade, porque é baseado em duas palavras: egrégora e formas pensamento. No mundo, às vezes, existe muita confusão. O que é egrégora? Ou o que são egrégoras? E o que são as formas pensamento? Será que é a mesma coisa? Tem a mesma utilização? E nós veremos que são assuntos que se relacionam em algum momento, mas eles são bem diferentes em relação a diversos aspectos que vão envolver cada um dos dois temas. Quando a gente fala, vamos começar pelo mais fácil, vamos começar pelas formas pensamento, que é mais fácil iniciarmos por aí. Quando falamos de pensamento, nós precisamos voltar para o Egito Antigo, onde nós Muito vamos bom. encontrar um grande mestre, alquimista também, Hermes Trismegistus. O nome Trismegistus quer dizer o três vezes grande. Por que ele era chamado assim? Porque ele participou no Egito de três momentos iniciáticos que foram epifânicos. Então, a partir daquele momento, as pessoas começaram a chamá-lo de três vezes grande, por conta de três grandes epifanias, três grandes momentos gnósticos iluminados que ele teve. E ele produziu muitas coisas. Aquele texto, a Tábua Esmeraldina de Hermes, que fala sobre alquimia, é um texto básico, né, que todas as pessoas que se interessam por alquimia precisam conhecer e meditar, refletir muito sobre a Tábua de Esmeralda de Hermes Trismegistus, mas ele também escreveu princípios, leis, os chamados princípios herméticos, os 7 princípios atribuídos a Hermes Trismegistus. O primeiro princípio é o que nos interessa para o bate-papo de hoje,
que fala o seguinte: o todo é mente, o universo é mental. Então a gente fica imaginando isso, Carmen. Milhares de anos antes de Cristo, os egípcios já entendiam que tudo é mente. Eles já tinham um entendimento de que o próprio universo é mental. Isso quer dizer o seguinte, que quando nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, transcendermos, para depois voltarmos, para depois reencarnarmos, nós fazemos tudo isso em meio à mente do Deus emanador, em meio a esta mente que rege os universos, sejam eles visíveis ou invisíveis, manifestados ou ainda por se manifestar. Então, se nós sabemos trabalhar com a nossa mente da maneira apropriada, e se nós estabelecemos uma comunhão com esta mente universal, não infringiremos certas leis que regem a vida, a natureza e o universo. E, consequentemente, a nossa vida será equilibrada. Por isso, a compreensão do primeiro princípio é extremamente importante. Nós entendermos que o todo é mente. Tenta olhar para o teu lado agora, para qualquer coisa, e me diga se tem alguma coisa que está manifestada do teu lado que antes não tenha sido uma ideia. Se a gente olhar os objetos materiais ao nosso redor, por que eles existem? Alguém idealizou, alguém pensou, alguém desenhou e depois alguém foi lá e fez. Esculpiu, lapidou, serrou madeira para fazer estante. Mas isso não começa no ato, isso não começa na ação. Isso começou na ideia de alguém, começou no pensamento de alguém. E não só em relação às coisas materiais, mas também às fases de vida de um ser humano. Por que as pessoas tiveram aquele grande momento de alegria quando conseguiram entrar na faculdade que queriam? Porque elas pensaram antes em entrar naquela faculdade. E um longo caminho foi percorrido. A pessoa pensou em se casar com alguém. E houve o casamento. O casal pensou em quantos filhos teria. E vieram os filhos. Então, isso também prova que as circunstâncias que ocorrem na nossa vida começam na nossa mente. Sejam boas circunstâncias ou sejam más circunstâncias. Aí depende de no que nós estamos pensando. Aí depende de como vibra nossa tônica mental. Se nós pensamos em luz, se nós pensamos em paz, se nós pensamos em amor, nós atrairemos para a nossa vida, pela tônica mental, correspondências relativas àquilo que nós pensamos. Agora, se nós pensamos em desunião, se nós pensamos em desagregar, se nós temos pensamentos egoístas, se nós temos pensamentos que autodepreciam o ser humano, porque muitas pessoas se autodepreciam, acham que não tem potencial, não tem inteligência, não tem talentos, não tem criatividade, então atrairá, será atraído para a nossa vida, esse tipo de pensamento atrairá uma vida tenebrosa, uma vida não muito feliz. A partir do momento em que o pensamento é alterado, essa vida começa a cambiar para a felicidade. Mas pensamento é uma coisa muito séria, tão séria, que um grande mestre, que é o Mestre Jesus, o Cristo, ele falou sobre isso. Quando ele disse,
vocês serão julgados não apenas pelo que fazem, ou seja, o ato. Vocês serão julgados não apenas pelo que vocês falam, mas também serão julgados pelo que vocês pensam. Então, o Mestre Jesus Cristo, ele compreendia que o todo é mente, o universo é mental, e de acordo com que a mente do ser humano se comporta, podemos dizer que é o próprio ser humano que estabelece a sua sentença. Ele estabelece os efeitos relativos ao seu pensamento. E isso explicado, já deu para criar uma boa base, né, em relação a tudo, né, ser mental. Vamos falar agora sobre o que são formas pensamento. A forma pensamento, quando você fala de pessoas iniciadas, ou seja, pessoas que foram recebidas nas grandes sociedades secretas esotéricas do Ocidente ou do Oriente, em todas as sociedades secretas, existem símbolos, existem imagens, existem cenários, existem ideias, as quais se pede para o iniciado naquela ordem, naquela sociedade, naquela fraternidade, fechar os olhos e visualizar, seja um símbolo, seja um cenário, seja uma ideia. Essas imagens que visualizamos na mente, nós enviamos as mesmas para o plano astral, que é um plano mais sutil, um plano que está acima desse plano material que nós vivemos. Uma vez que esta imagem adentra ao plano astral, ou seja, uma imagem perfeitamente construída em nossa mente, a qual nós também acrescentamos emoção, depois a tendência é o que nós jogamos para esse plano astral manifestar-se no nosso plano material, como algo bem concreto, palpável, ou como alguma circunstância. Então, os iniciados, os adeptos, eles criam com a sua mente imagens que são enviadas para o astral e depois retornam para o plano material. Vamos simplificar. Quando uma pessoa faz, pode até não ser iniciada. Aí o que importa não é se é iniciado ou não. No caso que eu vou falar agora, o que importa é a fé. Quando uma pessoa faz uma oração, quando ela faz um decreto, quando ela entoa um mantra, isso é levado a altas esferas. Lá será analisado também o mérito que a pessoa possui. E tudo estando de acordo, isso retorna para a pessoa como bênçãos. A bênção é uma resposta àquela oração, é uma resposta àquele decreto, é uma resposta àquele apelo, é uma resposta àquele mantra. Mas é muito interessante que quando as pessoas, por exemplo, elas oram para algum santo, a pessoa mentalmente está pensando naquele santo. E aquele santo, muitos têm séculos aí de história, podemos dizer que esses séculos já constituíram aquele santo no plano astral. Então, quando a pessoa ora a oração específica de um santo, ela, ainda que não tenha consciência, ela entra em sintonia com aquela esfera astral na qual a imagem, as virtudes, o poder, a luz daquele santo estão já lá, sacramentadas e constituídas,
E aí advém uma resposta na forma de uma bênção. Olha o que eu falei agora. Na forma de uma bênção. Porque estamos falando de formas pensamento. Formas pensamento, Carmen, e aí já já vocês vão entender qual é a diferença de forma pensamento com egrégora. Eu vou explicar a egrégora daqui a pouco. Formas pensamentos podem durar minutos, como podem durar horas. Agora, pessoas que mantêm uma ideia fixa na mente, e a gente espera, né, que as ideias fixas que as pessoas mantêm na mente sejam positivas, né, porque se não forem, a pessoa vai ter problemas. Mas pessoas que mantêm uma ideia fixa na mente, elas fazem com que sejam geradas formas que vão durar semanas, podem durar meses, podem durar anos, podem durar até décadas. E essas formas geradas pelas ideias que temos em nossa mente influenciam a nossa aura, que é um campo vibracional ao nosso redor, influenciam o nosso estado de saúde, influenciam o nosso estado de espírito. Sim. Quem trabalha com o Ajna Chakra, quem trabalha com a terceira visão, quem tem já desenvolvido a habilidade, né, de trabalhar com a terceira visão, quando olha para alguém, consegue ver a aura daquela pessoa. Mas muitas vezes, algo além da aura é visto. Formas que acompanham aquela pessoa. Sim. E por que acompanham? Porque inconscientemente foram geradas mentalmente por aquela pessoa. Além dessas formas que a pessoa gera, existe algo muito interessante, Carmen, quando a gente fala no mundo espiritual, e eu acho até a palavra um pouquinho engraçada, que as pessoas às vezes têm medo, né? As pessoas têm medo do, assim dizer, dos chamados encostos. Essa palavra encosto eu acho engraçada, encosto, né? Me lembra encosto de alguma coisa. Mas, na verdade, eu costumo dizer o seguinte, quem atrai um encosto, quem atrai um obsessor para a sua vida? Resposta: o próprio ser humano. Pela tônica mental vibracional que ele irradia. Da mesma maneira, com a minha tônica mental vibracional, eu posso atrair anjos. Sim. Eu posso atrair seres elementais luminosos e lindíssimos. Posso atrair entidades ligadas à alta invisibilidade. Então, eu costumo dizer, sabe, Carmen, eu sei que existe, porque você sabe que o meu começo foi a parapsicologia, e na parapsicologia a gente estuda o chamado fenômeno poltergeist. Mas eu não creio, digamos, que uma casa material ela seja assombrada. Eu acredito que os seres humanos que vivem lá acabam assombrando a própria casa pela tônica mental vibracional que eles têm. Claro. Então, às vezes, o ser humano ele pode ser a assombração da própria vida. Ele se assombra. Ele atrai coisas. Né? Porque no plano espiritual, as pessoas precisam, assim, pensar um pouco diferente. As entidades, os seres, deuses, deusas, anjos, diversos tipos de seres que existem, né, em outros planos, eles existem, eles estão lá. Eles não existe nenhum ser lá que ele fica com um binóculo, né, olhando aqui para baixo e dizendo: ah, deixa eu ver a vida de quem eu vou atormentar hoje. Não. Mas a partir do momento que o ser humano, com sua mente,
com suas ideias fixas, algumas, com sua tônica vibracional mental, ele chama a atenção de algo que se coadune com esse padrão, não tenha dúvida que esse padrão virá até a pessoa. É muito interessante porque na Bíblia existe um personagem muito famoso que é Jó, e a gente sabe como Jó ele foi testado de várias maneiras, né? Mas tem um momento que Jó ele diz uma frase que é incrível. Ele fala assim: e o que eu temia me veio. Agora surge uma questão, Carmen. Por que veio? Veio porque tinha que vir? Porque ele é um azarado? Porque os céus estavam contra ele? Não. Porque na frase dele já está a explicação. O que eu temia me veio. Porque eu temi. E a partir do momento em que eu temi, eu abri uma porta para que aquilo viesse. Então, vamos lá. No curso em Milagres, o Mestre Jesus diz que aquilo que nós mais temos medo, nós atraímos e manifestamos como realidade. Porque o inconsciente coletivo está vibrando no limite, no medo, e na dor, e no problema, e no sofrimento. E é bem isso mesmo, né, Alexandre? É tão Sim. difícil as pessoas manterem a vibração elevada no patamar do amor incondicional. Sim. E essa história de ter medo de tudo, e, principalmente agora nessa pandemia, uma série de pessoas acabou meio perdida aí no meio do caminho, infelizmente. Mas essa energia é muito forte do medo. Por que não a do amor ser mais forte ainda, né? Claro, claro. E é muito engraçado que as formas pensamento, né? Vamos dar exemplos aqui da vida cotidiana de coisas que acontecem com todos nós. Quando uma pessoa ela é convidada para uma festa, eu acho que quando a gente recebe um convite, sempre devemos externar gratidão. Temos sempre que agradecer, né? Mas quando a pessoa recebe um convite, poxa, chegou o dia da festa. Naquele dia, a pessoa já acorda com o mental dela na festa. Aí a pessoa vai lá, toma o seu banho, coloca aquela roupa, e ela está fazendo tudo isso pensando na festa. Então, pensando na festa. Então, ela está gerando formas pensamento festivas, celebrantes. Né? É isso que acaba acontecendo. Quando alguém transcende, a Carmen me conhece, ela sabe que eu não uso a palavra morrer. Porque eu não creio nisso, ninguém morre. Né? Na verdade, nós somos eternos, tanto nesse lado quanto do lado de lá. A vida continua. Então, é interessante, sim, é interessante porque quando alguém transcende e você recebe a notícia, é muito interessante porque o estado de espírito da pessoa muda, a pessoa começa a pensar em quem transcendeu, Sim. com uma certa vibração de saudades, uma maneira um pouco introspectiva, uma maneira um pouco reflexiva. E aí, quando você chega no velório, é muito curioso porque você sente essa forma pensamento mais introspectiva, silenciosa, saudosista. Né? Então, eu coloquei duas situações opostas, uma festa e um velório. Agora, as pessoas trabalham no mundo o transcender de maneira muito diferente. Se, por exemplo, você vai para a Irlanda, você chega, alguns, né, nas regiões mais campônias, né, fazem os velórios em casa, mas você entra na casa, tem boa comida, tem boa bebida, tem boa música, tem gaita de fole, tem gente tocando boldrão, tem pessoas dançando aquela dança irlandesa, porque eles têm uma outra visão. Né? Então, é uma celebração. Né? Sim. Então, é muito interessante, né? Quando a gente também trabalha lá no México, né? O famoso Dia dos Mortos, que é uma coisa... Aquilo ali, nossa, é uma das maiores, se não a maior celebração deles, né? E tem aquela animação da Disney muito bonitinha, chamada A Vida é uma Festa, que eu achei ótimo esse desenho para as crianças perderem o medo da transcendência
entenderem que a vida continua e que por meio de um pensamento positivo, a gente pode manter contato não com os que estão mortos, que ninguém está morto, com os que estão vivos, até que chegue a hora deles reencarnarem de novo, né? Então, para a gente entender o que são formas de pensamento. Agora, existem formas de pensamento perigosas. Por exemplo, pessoas que têm dúvidas, pessoas que não acreditam, têm desconfiança em relação à fidelidade de outras pessoas, elas estão atraindo para a sua vida, invariavelmente, situações aonde serão traídas. Mas por quê? Pelos medos gerados na própria mente. Justamente. A gente está num momento, Carmen, mundial, não bastasse a pandemia, que já falamos várias vezes aqui, que ninguém entendeu o que quer dizer ficar em casa, que pena, né? Porque se as pessoas tivessem entendido e entrado nas suas casas interiores e feito uma profunda autoanálise, após 2 anos, olha, esse mundo aqui estaria muito diferente. Isso não aconteceu. E após 2 anos, o que nós vemos agora pairando sobre o mundo, além da pandemia? Uma ameaça de um conflito que pode gerar uma terceira guerra. E pessoas pensando nisso. Será que vai ter guerra? Será que não vai ter guerra? Quando será que a Rússia vai invadir? Não vai invadir? Gente, nós temos que pensar o oposto. Claro. Nós temos que pensar justamente em paz. Nós temos agora o momento de irradiar o maior amor universal que a gente conseguir irradiar para aquela região. Porque se todo mundo for alimentar o fantasma da guerra, quando a gente chama o fantasma, ele vem. Né? Então, do que nós vamos reclamar depois, né? Porque todo mundo ficou com essa ideia na cabeça, né? Então, para a gente entender o que são formas de pensamento, pelos humanos não iniciados, né? Elas são geradas inconscientemente, e a gente está gerando pensamento toda hora, todo dia, todo momento. Os iniciados, eles já trabalham com formas de pensamentos específicas que são ensinadas naquela sociedade secreta e que quando eles colocam essas formas no astral, isso visa atingir objetivos bem determinados, bem definidos, que tem a ver com a evolução da consciência dos membros das confrarias herméticas, iniciáticas e esotéricas. Agora, vamos falar de egrégora. Ficou até bonita essa frase. Vamos falar de egrégora. Né? A egrégora é diferente. E qual é um dos pontos principais de diferença entre egrégora e forma pensamento? Formas pensamentos podem ser momentâneas, como eu já expliquei. Podem durar minutos, como podem durar anos. Mas são momentâneas. A egrégora não. Egrégora, para que ela seja constituída, você vai trabalhar com ritual. Você vai trabalhar com cerimônia, com costumes, com tradições, muitas vezes com o folclore, com a mitologia de um povo, de uma civilização. Isso quer dizer o seguinte: a egrégora, para ser constituída, ela é um conglomerado de formas de pensamentos que são repetidas por um grupo durante muitas décadas, durante muitos séculos, durante muitos milênios. Por isso que nas sociedades secretas não são bem vistas as alterações de ritual. Porque se você não repete aquele ritual, se você não faz aquela cerimônia do jeito que ela tem que ser feita,
você não consegue acessar a egrégora daquela ordem, daquele movimento que já está estabelecida há milhares de anos. Uhum. Para a gente entender mais facilmente o que eu estou falando, e a Carmen vai me ajudar, porque ela conhece vários locais incríveis no mundo. Quando você coloca os pés em Machu Picchu, você sente que existe algo diferente lá. Pode ser a pessoa mais sensível, não precisa ser viciado, mas todo mundo sente que parece que entrou numa parte separada do resto do mundo. É verdade. Por quê? Quantos, digamos assim, eons, né? Durante quanto tempo os antigos povos que lá viveram perpetuaram certos rituais? Tudo bem, eles têm um momento que desaparecem na história, o que não quer dizer que a egrégora do que eles faziam lá deixe de continuar ecoando até hoje, porque ela ecoa lá até hoje. A Claro. questão é se você sabe entrar em sintonia com isso ou não, né? É. Eu, por exemplo, né, eu acho que a pessoa viajar para um local desse apenas com a ideia de turismo, né, não é nenhum julgamento. Tudo bem, cada um viaja como quer. Mas eu acho que a pessoa, antes de viajar para um lugar desse, a pessoa tinha que fazer um estudo em casa, mesmo que fosse um estudo humilde. E quando ela entra num lugar desse, ela ter uma postura de alma, uma postura de coração, uma postura de mente, para receber o que de melhor ela pudesse receber daquele lugar. E aí sim, as viagens constituiriam uma forma muito séria de transformação do gênero humano. Então, Claro. isso é algo interessante. Agora, quando você fala das pirâmides astecas, ou quando você fala dos templos egípcios, das pirâmides egípcias, de outros locais no mundo, por exemplo, você está andando na rua, seja aqui no Brasil ou seja no continente europeu. E aí você passa em frente de uma catedral e você resolve entrar. É nítido que a rua é uma coisa. Quando você entra naquela catedral, É outra história. parece que você entrou numa outra dimensão, você entrou num outro mundo. Uma catedral tem séculos, as antigas têm séculos. Pensa naquelas catedrais europeias. Algumas foram construídas com ouro dos cavaleiros templários. A maioria teve a participação das guildas construtores, de construtores medievais, os maçons. Só aí você já tem duas ordens na constituição de uma catedral. Que rituais esses construtores faziam antes de ir para um canteiro de obras de uma catedral e quando eles estavam lá? E os cavaleiros que patrocinaram algumas construções, que tipo de ritual esses cavaleiros faziam? E até depois faziam dentro de catedrais. Porque existem catedrais no mundo hoje em dia em que determinados dias ou semanas fecham aquele templo para o público, porque lá dentro estão tendo rituais cavaleirescos. Então, isso gera uma egrégora. Que lindo. E quando você ingressa lá dentro, você pode não ser iniciado naquele contexto, mas você entende que você entrou em um local de respeito. E aí eu creio que você tem que ter a mesma postura que Moisés teve quando ele olhou para a sarça ardente e ele ouviu: tira as tuas sandálias, porque este solo é santo, este solo é sagrado. Ninguém precisa, claro, tirar um sapato para entrar numa igreja, numa catedral, mas eu estou falando de ter uma postura de reverência, ter uma postura de respeito, porque aí a egrégora daquele local te acolhe, a egrégora daquele local te recebe bem. Quando nós falamos, é interessante, né, Carmen, que as catedrais, que são locais de uma egrégora poderosíssima,
Muitas delas têm gárgulas, né? Que são aquelas estátuas com asa, aqueles chifres, né? E aí o pessoal fala, ai meu Deus, são diabos. Olha, a gente já falou aqui, a gente já explicou no Arcano 15, o Arcano do Diabo, que diabinho não existe. É criação, nós já explicamos claramente isso aqui. A gente falou aqui 2 horas, aquela aula do Arcano 15, até hoje eu me lembro, né? Vocês vão se lembrar, né? Na verdade, são guardiões. Porque quando você constitui um local de oração, era de bom tom, isso desde a época do rei Salomão, e imagina que foi o templo de Salomão que ele, né, erigiu. Mas no próprio templo de Salomão, porque Salomão tinha esse conhecimento, ele convocava certos seres, né, que aguentariam oposições de energias mais densas para guardar aquele local. E as gárgulas representam esses guardiões. E elas têm aquele aspecto para justamente simbolizar que pode mandar o choque que nós seguramos. Porque dá uma olhada na nossa natureza. Nós somos entidades, somos seres feitos para aguentar certos choques. Quando você vai nas religiões afro e você entra nos espaços de cultos deles, você vai visitar. Aqui no Brasil tem, né? Ainda mais Bahia, terreiros centenários. Sim, quando você entra, por exemplo, você vai em uma casa, você vai em um centro de umbanda, na entrada existe um local onde fica um guardião, de acordo com as crenças deles. E é de bom tom, mesmo que você não seja da religião, você, né, simplesmente, não precisa ser de maneira muito complexa, mas ter um pensamento de respeito, de saudação em relação àquele guardião. Porque aí a egrégora daquela religião te acolhe, te acalenta. Claro. Né? Então, egrégoras, elas não são estabelecidas de uma hora para outra. Elas só são estabelecidas depois de muito tempo de repetição de rituais em um determinado local. Aí se estabelece a egrégora. Obviamente, essa egrégora também tem a sua contraparte no plano astral. E isso, Carmen, é muito interessante, é um aspecto que eu quero explicar agora. Por exemplo, vamos falar de algumas sociedades secretas. Vamos dizer que um grupo de irmãos maçons acabou de constituir uma loja. Então eles pegaram, alugaram, né, um templo, ou então eles até construíram, né, o próprio templo, mas isso não tem um ano. Então é o seguinte, aí tem a pergunta. Aquele local que não tem um ano, pode-se dizer que naquele local existe próprio ao local uma egrégora? Não. Porque para que exista uma egrégora, os irmãos vão ter que se reunir lá décadas, isso vai passar gerações para que uma egrégora seja constituída. No entanto, ainda que aquela loja, ainda que aquele templo não tenha uma egrégora pessoal própria, no momento em que os irmãos começam a trabalhar, eles se conectam à egrégora universal da maçonaria. Então, isso é interessante. E conectados a essa egrégora universal, mas por que eles se conectam? Porque eles vão fazer rituais, eles vão fazer cerimônias, eles vão assumir posturas corporais, eles vão falar palavras que são repetidas desde a aurora dos tempos, né, quando existe a maçonaria, e isso os conecta à egrégora universal, que é suficiente para que eles realizem em harmonia os trabalhos que eles têm que realizar. Agora, quando você fala em lojas que têm centenas de anos, quando você fala em lojas que têm décadas, quando você entra naquela loja maçônica, você fala, opa, mesmo
que o templo esteja vazio. Sim. Você sabe que tem alguma coisa aqui. E é claro que tem. E é muito Claro. interessante porque muitas vezes as egrégoras, elas envolvem seres. Então existem pessoas que entram, por exemplo, em lojas, né, associadas ao rosacrucianismo, e elas veem egípcios, elas veem esfinges. Existem pessoas que ingressam em lojas maçônicas e às vezes vêm, né, cruzando maçons com roupas de época que não são o tempo de hoje, ou até Sim. cavaleiros com mantos brancos, cruzes vermelhas, porque alguns ritos maçônicos têm conexão com os templários. Então isso mostra que lá existe uma egrégora e tem algo muito belo na maçonaria que nós chamamos o Oriente Eterno. O que é o Oriente Eterno? O Oriente Eterno é como nós entendemos um plano espiritual para onde vão os nossos irmãos que transcenderam. E no mesmo momento em que aqui, no dia de reunião da loja, aqui no plano material, nós nos reunimos e começamos o nosso trabalho, é dito que acima daquela loja maçônica, os irmãos no Oriente Eterno também começam os seus trabalhos. Então, todo esse universo é muito interessante para a gente entender essa diferença de formas de pensamento e diferenças de egrégora. Tempo para a aguinha. Vai lá. Nossa, estou adorando. Estou conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri, ele que é autor da Madras Editora, hoje falando sobre egrégoras e formas de pensamento. Amanhã eu converso com o Rafat Khalifa, ele que é egiptólogo, direto lá do Egito. Ele vai falar sobre a magia de Luxor. Os templos de Luxor e Karnak são os templos da ascensão da humanidade. E vamos lá aprender mais sobre os templos egípcios, né? Eu adorei tudo que você falou, porque nós que trabalhamos e vivemos a espiritualidade, né, Ale, é importante deixar bem claro para quem está chegando agora nesse caminho, nessa grande jornada rumo ao encontro consigo mesmo, que a forma pensamento determina a realidade, que a egrégora muda de acordo com o estado de espírito, e que não é estalar o dedo e já está pronto. A gente vai construindo tudo isso todo dia, e todo dia tem que recomeçar. Não é que você já alcançou um nível XYZ de vibração e pronto, não se trabalha nunca mais, não fica mais questionando valores. É o que você falou, a pandemia deu uma grande oportunidade para todo mundo ir para dentro, mergulhar na sua casa interna. Poucas pessoas fizeram isso, infelizmente, por isso que ainda estamos na pandemia e na iminência de violência aí ao redor da Mãe Terra, infelizmente. E eu acredito que é importante você falar sobre as pessoas assumirem responsabilidade em relação a manter essa serenidade mental, essa paz sustentada e manter a egrégora. Como é que mantém uma egrégora? Então, uma egrégora, a forma mais simples de mantê-la é pelo reto pensar, pelo reto falar e pelo reto agir. Sim. Porque não é possível se manter nem uma egrégora, até já não é possível manter formas de pensamento, quanto mais uma egrégora. Se você faz uma coisa, fala outra e pensa outra, não tem condição. Porque você está passando uma mensagem de confusão. E existe ordem neste universo. Existe uma hierarquia espiritual. A própria ideia de hierarquia já envolve o conceito de ordem. Tem duas palavras, ordem e caos. Então nós precisamos sempre meditar se o meu pensamento, se a minha palavra, se a minha ação estão alinhados com a ordem, ou se meu pensamento, minha palavra, minha ação são completamente desconexos e por isso estou gerando caos na minha vida e, consequentemente, né, enviando caos também para o inconsciente coletivo da humanidade. Só que aquilo que nós enviamos para o inconsciente coletivo da humanidade, e nós enviamos muita coisa, e estamos enviando a eras, né, que a raça humana habita esse planeta, tem uma hora que é como uma chuva. Aquilo que é enviado, uma hora cai.
E quando cai, pode ser que a gente não goste muito da resposta. Se estivermos enviando para lá ideias confusas, desconexas, desarmoniosas, que a gente entende, cara, é interessante o que você falou agora, analisa friamente. Para agora um pouco, independente de quem você for, da crença que você tiver, e medita com a gente aqui. Você realmente acha que esses 2 últimos anos que nós atravessamos, você achou isso normal? Quando você vê nevasca onde não tinha, água Sim, inundando tudo, quando você vê secas onde não tinha, sinceramente, você acha isso normal? Você acha que isso está em harmonia? Não. não. E o que a gente faz agora? Ah, a gente pega e todo mundo fica com medo de uma terceira guerra mundial, porque só falta isso, né? Além de tudo que está acontecendo, só falta a gente mandar essa ideia, esse medo para o inconsciente coletivo, e o inconsciente coletivo tem força, aceitar, e aí nós vamos ter a manifestação de um problema. Sim. É muito interessante, Carmen, quando a gente fala de egrégora, a força das egrégoras. E elas têm uma força, assim, incrível. Quando Sim. você fala dos rituais que aqueles aborígenes australianos realizam, e você não precisa nem participar, mas alguns eles permitem, né, que os turistas assistam. Tem turista que estava lá vendo e não conseguiu chegar até o final da exibição. Porque começa a movimentar uma egrégora, uma força milenar, e aquilo toca a pessoa. Aqui no Brasil, daqui 15 minutos, a gente vai entrar em um momento de uma das egrégoras mais poderosas do mundo, que é a egrégora associada a Maria, associada a Nossa Senhora. Imagina quantos brasileiros, nessa hora, alguns ligam ainda os seus radinhos, acendem suas velas, a imagenzinha de Nossa Senhora, desde os altares mais humildezinhos até as pessoas que têm na casa santuários assim, né, para honrar Nossa Senhora, e todo mundo, 6 horas, a mente de todas as pessoas foca em Nossa Senhora. Vocês não têm ideia da força desta egrégora. É algo que, se há verdadeira fé, cura, repara, regenera, muda a vida de uma pessoa. Se naquele momento a pessoa estiver com a alma elevada, o coração aberto e a mente verdadeiramente direcionada, não tenha dúvida que Nossa Senhora, ela sempre escuta, ela sempre ouve. A nossa grande mãe não tem por hábito deixar seus filhos falando sozinho. Nenhuma mãe tem. A mãe sempre, né? Então, é um exemplo muito brasileiro, muito nosso, de um horário onde temos uma egrégora fortíssima. Fortíssima. É verdade. Queria falar 2 coisas. Eu queria mandar um beijo para a Silvia Domingos, querida amiga também, autora da Madras, escreveu Magnificat, entre outros livros. Ela falou que o Mestre Saint-Germain diz que onde você coloca a sua atenção, você manifesta. E teve uma moça, a Sandra, que perguntou se isso é cocriar. Ela precisava de um colchonete para fazer ginástica e ela achou um enrolado, e então ela quer saber se isso é o processo da cocriação. Eu costumo dizer, esse é um termo conhecido há séculos, né? Nas tradições esotéricas, fraternidades herméticas, ordens iniciáticas, que é justamente o termo cocriação. Por quê? Sim. Nós somos penas. Sabe aquelas penas antigas, né, de escrever? Uhum. Olha o seu amigo capricorniano aqui, né? O povo hoje em dia com canetas modernas, mas Capricórnio é assim, a gente gosta daquela pena lá, né? Nós somos penas
que estamos escrevendo a história do universo. Então, o que nos cabe é escrever uma história o mais luminosa, o mais amorosa, o mais pacífica que a gente conseguir. Sim. Não somos seres desprovidos de poder, indefesos, incapazes, limitados, de forma alguma. Nós somos seres que possuímos uma essência divina, que em alguns movimentos é chamada de divina e poderosa presença de Deus em nós, o Eu Sou. Em outros movimentos é chamado de Atman, em outros é chamado de centelha divina, partícula de Deus. Enfim, cada movimento dá um nome. Mas quando nós temos consciência de que essencialmente somos divinos, nós entendemos que estamos co-criando, estamos também escrevendo a história do universo. A nossa vida é um parágrafo. A vida inteira de um ser humano é um parágrafo no grande livro que conta essa história universal. E estas histórias ficam em algum lugar. Podemos acessar essas histórias? Respostas: sim, podemos. Em todas as sociedades secretas, pode ser na Rosa Cruz, pode ser na Teosofia, pode ser na maçonaria, pode ser nos templários, pode ser nos trabalhos com anjos, na Wicca. Todos os movimentos falam de um local chamado os arquivos akáshicos. Estes arquivos akáshicos, quando a pessoa sabe a maneira de aquietar a sua mente, serenar seu coração, sair do estágio que estamos agora, que é o beta, e ir para o alfa, e ela visualiza, isso que é engraçado, Carmen, cada tradição visualiza o arquivo akáshico de uma maneira. Então, algumas tradições pedem para você visualizar como um templo grego, outras como uma biblioteca, outras como... Enfim, cada tradição tem a sua maneira. Agora, o curioso é que iniciados de diferentes tradições que acessam esses arquivos akáshicos, quando eles vão trocar informações, eles estão falando da mesma coisa. Por mais que eles tenham visualizado seus arquivos de maneira diferente, então nós entendemos que, além da forma, existe sim um arquivo único, universal, essencial, que pode ser acessado. E quando você acessa esse arquivo akáshico, lá está a tua história, e está a história da humanidade antes da constituição da própria Terra. Porque tem pessoas que pensam apenas em nível de tempo do planeta Terra. E se esquecem que esse planeta faz parte de um sistema solar. Esse sistema faz parte de uma galáxia. Essa galáxia faz parte de um universo visível, fora as outras dimensões e os universos invisíveis ainda não manifestados. As informações nos arquivos akáshicos são relativas ao que está ocorrendo, ao que ocorreu e ao que ainda ocorrerá, porque lá, passado, presente e futuro são um só e o mesmo tempo. Resta saber acessar, tendo formas pensamentos luminosas, ou então buscando a via da iniciação para trabalhar abaixo de egrégoras que te protegerão e, envolto pelas mesmas, teu caminho para acessar esses arquivos será bem seguro, equilibrado e tranquilo. É isso aí. Maravilha. Muito bom. Família Pax, amanhã eu converso com o Rafat Khalifa, direto do Egito, lá do Cairo. Ele vai falar sobre a magia de Luxor, que é uma cidade maravilhosa, e tem os templos de Luxor e Karnak, que são os templos da ascensão da humanidade, que foram restaurados agora. Ale, você tem 5 minutos e meio. Eu queria que você explicasse esse símbolo aí. Por que você escolheu hoje uma estrela de 6 pontos? E o que está escrito em cima? Você vê que eu estou mudando, né? Cada hora eu estou eu achei ótimo. Em uma você instante. falou que na sua biblioteca cada parte tem um ideograma. Aí.
Na verdade, essas letras aqui, Cami, estão invertidas porque eu estou usando a câmera invertida. Porque eu não pego e eu fico me filmando. Eu inverto, né, para eu poder estar vendo você também quando a gente estava tendo um papo aqui. Este símbolo é um pantáculo. É o pantáculo da ordem martinista. E acima dele está escrito Yud, Re, Vo, Re, que é um dos nomes de Deus. E o pantáculo, ele é baseado no número 6. Podemos ver, é uma estrela de 6 pontas. 6, na numerologia pitagórica clássica, é um número associado à organização, equilíbrio, harmonia, tradição. Falamos que egrégora tem a ver com tradição, né? E também a família. Os dois triângulos, o triângulo ascendente representa a manifestação terrena perfeita que vai em direção ao cósmico, e o triângulo descendente, a manifestação cósmica perfeita que vem em direção à Terra. Quando você tem a integração dos dois triângulos, você tem, assim na Terra como no céu. O trabalho dentro da ordem martinista é um trabalho de reparação, de regeneração do ego, dos agregados psicológicos, a fim de que nós possamos nos lapidar, a fim de que possamos nos iluminar, sermos canais aonde, né, as forças superiores, né, desse triângulo descendente possam ser canalizadas através de nós, principalmente para promover atividades de cura, porque na ordem martinista se trabalha muito irradiação de cura, mas o objetivo de todo martinista não é muito diferente do objetivo de um gnóstico ou do objetivo de alguém que estuda a fraternidade branca. Para nós que conhecemos a fraternidade branca, qual é o objetivo das encarnações que vivemos aqui na Terra? A vitória da ascensão. Então esse é o derradeiro objetivo. Os martinistas conhecem a ascensão, mas falam: após a ascensão, nosso objetivo é a reintegração ao Deus emanador, que é a nossa origem. Mas para nós nos reintegrarmos a esse Deus emanador, só depois que a gente tiver se reparado, se regenerado, se iluminado, dominado a ciência da ressurreição, tem a ver com Luxor, né, que vocês vão falar amanhã, ascensionamos, e após a ascensão, o que a ordem martinista visa, existem várias tradições martinistas no mundo, é bom que sempre se diga isso, né, tem várias maneiras, né, de se praticar o martinismo, mas é um caminho de reintegração, que é uma palavra linda, né, porque nós entendemos que somos seres que sofremos uma queda. O que quer dizer queda? Perda de consciência. Sim. Todas as nossas vidas é uma luta para recobrar, em verdade, quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Sim. Quem se dedica a esse tipo de coisa, evolui a sua consciência. E a consciência evoluída se ilumina. E iluminados, temos luz para indicar qual o caminho a seguir para nos reintegrarmos à origem divina, da qual em nós possuímos uma partícula, uma centelha, querendo voltar para casa. Então, é um símbolo muito interessante. Muito bom, obrigada, Ale. A gente tem 1 minuto e meio. Olha, você tem uma mensagem final? Tenho. Paz profunda, tenham boas formas de pensamentos e entendam que todos nós estamos abaixo da egrégora do Deus emanador, que é o Deus do nosso coração e da nossa compreensão. Namastê. Amém. Obrigada. Beijo, gratidão. Namastê, família Paz. Obrigado. Tchau, tchau.